Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Flávio, sou pastor da Igreja Ohana e gostaria de deixar uma palavra de Deus no seu coração. Começou o Delab, devocional lendo a Bíblia, e eu gostaria de continuar falando de João. Agora nós vamos entrar no capítulo 3 de João, e antes de tudo gostaria de orar. Você que vai fazer o seu devocional, vai ter uma intimidade com Deus, ou qualquer outra coisa que você for fazer durante o dia, ore sempre a Deus, peça sempre direcionamento para Ele, consagre tudo que você for fazer para Deus, e eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai dar discernimento, sabedoria e direcionamento para que você venha fazer as coisas com perfeição e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, Pai, nós oramos, seja o Senhor a ministrar em nosso coração, seja o Senhor a falar conosco, abra o nosso entendimento, e que toda essa palavra revelada, Senhor Deus amado, toda essa semente que o Senhor vai colocar em nosso coração, venha dar frutos, Pai, e que nós venhamos guardar tudo dentro do nosso coração, e não somente guardar, mas praticar a sua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O tema agora para esse capítulo eu coloquei aqui como um tema abençoado, né? Para mim é um tema abençoado, é o novo nascimento. Novo nascimento não é mudança de religião, é mudança de natureza. Então Nicodemos ele tem um encontro com Jesus e Jesus fala sobre o novo nascimento. Eu coloquei esse tema porque faz parte desse contexto onde nós vamos agora se aprofundar. O novo nascimento não é mudança de religião, é mudança de natureza. A paz do Senhor a todos, e vamos nessa, que é bom a beça, na versão dos 3. Em João ele escreve para mostrar que quem é Jesus, que é o Filho de Deus, né? Jesus é o Filho de Deus. E nesse momento aqui, João ele foca menos em narrativas e mais em revelação espiritual. Então quando você lê a carta de João, ele vai demonstrar muito mais o interesse dele sobre a identidade de Jesus e a revelação espiritual, né? Destaca muito mais os sinais e diálogos profundos, como agora em João capítulo 3. Eu vou ler para vocês aqui essa cena, né, de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3 versículo 1 diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou, como pode ser um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todos aqueles que nasceram no Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus respondeu, você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? E em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não crêem quando eu falo das coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham vida eterna. Aqui eu pergunto para você, quem é Nicodemos? Nicodemos é um fariseu. Nicodemos é um mestre de Israel, um líder religioso. Ele conhecia a lei, porém ele não conhecia o novo nascimento. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. E sabe o que isso significa? Que ele estava com medo, que ele tinha dúvida,
que ele tinha uma falsa revelação. Ele conhecia a lei, porém não conhecia verdadeiramente as coisas celestiais, as coisas do céu. E o Jesus fala muito bem isso. No caso aqui, Nicodemos estava com medo das pessoas verem ele, mestre da lei, tendo com Jesus um ensinamento, tendo com um galileu, com um carpinteiro. Ali, Jesus começa a explicar sobre o verdadeiro nascer de novo. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensa no físico, Jesus fala no espiritual. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer no Espírito Santo de Deus, é uma obra de Deus. O nascer de novo não é um esforço humano, não é da obra humana, é uma natureza que vem do céu, não é por comportamento, né? É mudança de natureza. Então, o seu comportamento não revela se você mudou de novo, não revela que você nasceu de novo. Talvez você esteja só mudando as suas atitudes por amor a outras coisas, né? Porque você corre o risco de perder o emprego, o seu casamento, enfim, o seu status. Mas o nascer de novo é uma obra de Deus, é uma obra que vem do coração, é uma regeneração interior, e você faz por amor. Não importa o que aconteça na sua vida, você vai continuar sendo igual a Cristo, com o caráter de Cristo. Não importa se traíram você, você vai perdoar, porque você tem uma natureza nova, sua natureza é celestial. Então o seu comportamento é diferente, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, independente da situação. Jesus não veio para melhorar o homem, ele veio para fazer nascer um novo homem. Entenda, eu fiz uma restauração em casa, deixei a minha casa bonita, mas o Senhor não quer fazer uma restauração, não, uma reforma. O Senhor não quer fazer uma reforma, Ele quer fazer uma restauração. O que é uma restauração? É você voltar à posição original. Qual era a posição original? A posição original que Adão rejeitou no Jardim do Éden, que era de estar íntimo com o Senhor, de ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor quer que você e eu tenham um relacionamento. Por isso esse devocional, por isso o Delab, devocional lendo a Bíblia, para que você e eu venha ter um relacionamento com Deus. Somente com esse relacionamento você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Jesus. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade, que é Jesus, e através dessa verdade vem uma ação, que é me libertar da natureza pecaminosa do velho homem e viver uma nova vida em Cristo. Gálatas 2,22: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, as minhas ações têm que ser igual a Cristo. Então, por amor a Ele, eu entrego a minha vida para o Senhor, a chave, o controle da minha vida, e eu começo a viver uma nova vida em Cristo Jesus. O nascer de novo é isso. Aí, continuando esse capítulo agora, nos versículos seguintes, vem uma frase muito conhecida, um versículo muito conhecido por todos. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que lindo e maravilhoso que Deus fez por nós. Aqui temos a fonte. Quem é a fonte? Deus amou. Deus é amor. Isso é a fonte. Aqui tem a prova. Qual é a prova? Ele deu. Deus deu o seu Filho para nós, e esse é o presente. O Filho de Deus, o presente. E a resposta? Qual que é a resposta que Deus quer de nós? Que nós venhamos crer. E qual é o resultado? A vida eterna. Então, fonte de amor, Deus. Prova, Ele deu. Seu Filho é o presente. E o resultado, é a resposta, crer. E o resultado, vida eterna. Então, o que o Senhor quer de mim, de você? Crer que Jesus morreu por nós e que nós, através de Jesus, vamos ter a vida eterna. Através de Jesus, aquilo que Adão rejeitou no Éden, através de Jesus, hoje nós podemos se conectar com o Pai. Então Jesus veio
morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, o Espírito Santo está em nós agora e através de Jesus, do Espírito Santo, nós podemos ir direto ao Pai. E é isso que o Senhor quer nas nossas vidas. A salvação não é conquistada, é recebida. Você recebeu a salvação. Você recebeu o direito de ser filho de Deus. Não é mérito, não é esforço, não é religião, é relacionamento. Não é reforma, é um novo nascimento. Ele vem falar agora no versículo 19 que mesmo sabendo de tudo isso, muitos ainda preferem as trevas do que a luz. Aqui temos a luz, que é Jesus, e as trevas. Jesus disse: muitos amam mais as trevas do que a luz. Muitos amam mais as trevas, mais as coisas do mundo do que a luz. As trevas aqui é o pecado, é a vontade da carne. Olha só, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, no versículo 19, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Então, quem mais se aproxima da luz, cara, mais está se aproximando de Jesus, mais está se aproximando da verdade. Então, Jesus, você se aproxima de Jesus, você se aproxima da verdade, você se aproxima da luz e você começa a refletir, resplandecer. Aliás, resplandecer é o tema desse ano, né, da nossa igreja, junto com a IAPG, resplandeça. Então, resplandeça em Cristo. Então, tudo que você for fazer, a luz de Cristo vai resplandecer. A luz de Cristo, através de você, vai resplandecer. Então, se aproxima mais de Jesus, da verdade, e eu creio em nome de Jesus que você vai se aproximar mais da luz que é Deus. Então, a palavra nos ensina em Tiago, né? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você se aproximar de Jesus, do Espírito Santo, eles se aproximam de você. Glória a Deus. Aí vem João Batista e Jesus, no versículo 22. Nesse trecho, Jesus e os seus discípulos estão batizando e João Batista também continua o seu ministério. E eu vou dar uma palhinha aqui falando um pouquinho sobre isso. Ó, versículo 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas e o povo se dirigia para ele e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os seus discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, no qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos estão indo até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vocês mesmos são testemunha que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado para o seu precursor. O que tenho, a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da sua voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Alguns discípulos de João ficaram preocupados porque Jesus estava batizando muito mais do que ele e foram ter com João. João, porém, declara que a alegria dele, que a alegria que ele tem é de ouvir a voz do Senhor, e que importa a ele que ele está sendo, passado para trás, que eu diminua e que ele venha crescer. Ele reconheceu que não era um Messias, mas apenas um amigo do noivo, e isso já era suficiente para ele, e isso já alegrava o coração dele. Então ele exclama para os seus discípulos: cara, não importa se as pessoas estão indo para lá, que glória a Deus que as pessoas estão indo atrás de Jesus, e que continue, porque que ele cresça e eu diminua. Eu já sou satisfeito, já estou satisfeito, porque o que eu vim fazer, eu cumpri.
O que o Senhor te chamou para fazer, você tem que cumprir. Então o Senhor te chamou para algo, não é para esquentar banco, não é para ficar só ouvindo a palavra, é para pregar, é para falar de Jesus. Então faça aquilo que o Senhor está pedindo para fazer. João Batista cumpriu o seu chamado, ele preparou o caminho para Jesus, ele batizou Jesus, Jesus estava agora fazendo o seu ministério. E o Senhor quer que você venha concluir o trabalho, a missão que o Senhor te deu aí, em nome de Jesus. E aí ele finaliza no versículo 31, dizendo assim, ó: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele perecerá a ira de Deus. Aqui João está falando que toda a autoridade está com Jesus. Toda a autoridade está com Jesus. Jesus veio do céu e fala palavras de Deus. Quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Quem rejeita Deus, quem rejeita Jesus, rejeita Deus e está debaixo da ira de Deus. Então João aqui está falando que Jesus é o centro de todas as coisas. O Pai entregou nas mãos de Jesus toda a autoridade. O Pai entregou nas mãos de Jesus toda a autoridade. E em resumo, João Batista aponta para Jesus, reconhecendo a sua superioridade, e deixa claro que a vida eterna depende tão somente de Jesus. É Jesus. Então não é porque você está lendo a Bíblia, não é porque você está orando, não é porque você está jejuando, não é porque você está fazendo discípulos, está fazendo isso, está fazendo... A sua salvação está garantida. É Jesus. Ele é suficiente. É uma dádiva de Deus, é a graça de Deus para com nós. Nós vamos fazer tudo isso por amor a Ele. Nós não vamos fazer isso por obrigação. Não vamos fazer isso para conquistar. Nós vamos fazer isso porque Ele já deu tudo de graça. Ele já deu tudo para nós. Ele se entregou por nós. Então, por amor a tudo que Ele fez, nós vamos viver uma vida de santidade. Nós vamos viver uma vida santa. Nós vamos buscar intimidade com Ele. Nós vamos buscar um relacionamento com Ele. Porque, cara, tudo que nós fizermos hoje não vai valer assim, não vai chegar aos pés do Senhor. Tudo que nós fizermos hoje, a gente pode fazer um monte de coisa, salvar o mundo, assim, pregar para o mundo. Tem um monte de gente aí se convertendo numa igreja com 20 milhões de pessoas, sei lá, cara. Imagine algo surreal. Meu, o que você fizer não vai chegar aos pés do que Jesus fez por nós. Então Ele suportou todas as coisas. E por amor a isso, nós vamos viver uma vida de santidade, fazendo a vontade do Senhor. Lembrando, né, que eu falei no capítulo 2, João Batista, no capítulo 2? Foi no capítulo 2? Não, foi no capítulo 1. João Batista, ele não era profeta, ele não fazia milagres, ele simplesmente fazia aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, que era pregar, que era para falar sobre o arrependimento. Ele pregava, falava do arrependimento e muitos eram batizados através de João Batista. E simples, ele era assim, cara. E às vezes Jesus está te chamando para ser você e fazer aquilo que você tanto gosta, mas que o nome do Senhor seja glorificado através da sua habilidade, da sua vocação, através do seu jeitinho. Então é isso que o Senhor quer que você venha fazer. Não tenta ser igual ao outro. Seja você, mas na pressão dos três, cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai potencializar aquilo que já tem dentro de você. É isso que o Senhor quer que você venha fazer em nome de Jesus. Amém? E lembre-se, a autoridade tá tudo nas mãos do Senhor Jesus. Então não precisa se preocupar. Ele está na frente. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então, João 3 nos ensina que ninguém entra no reino de Deus apenas porque conhece a Bíblia, porque frequenta o templo ou porque tem um cargo religioso como Nicodemas. Nicodemas tinha tudo isso,
mas ele não conhecia Jesus, ele não nasceu de novo. Jesus nos mostra que o novo nascimento é uma obra de Deus, é a transformação interior, é uma nova vida. É isso que o Senhor quer nos ensinar nesse capítulo 3. Glória a Deus. Deus não apenas fala que ama, Ele prova o seu amor, entregando o seu Filho para nós. Aqui nós vemos a missão de Deus para com o seu Filho. Ele prova o seu amor, entregando o seu Filho para nos salvar. Hoje o Espírito Santo continua chamando as pessoas para sair das trevas. Até hoje o Espírito Santo vem chamando as pessoas para sair das trevas e vir para a luz. A pergunta é: você tem somente informações de quem é Jesus? Ou você realmente conhece Ele e nasceu de novo? Porque o que o mundo tem hoje é informações de quem é Jesus, porém não conhece verdadeiramente ao Senhor. E eles não vivem uma nova vida em Cristo Jesus. Eles são uma pessoa na frente da mãe, do pai, do pastor, da igreja, dos amigos, mas quando ele está realmente na frente da mulher, do filho, ele é uma pessoa completamente diferente. Se você conhece Jesus, você é igual a Jesus em todos os lugares. Você é realmente um homem que nasceu de novo, uma mulher que nasceu de novo, um jovem que nasceu de novo. Então não tenha somente informação de quem é Jesus. Reconheça Jesus, viva Jesus, respire Jesus e, em nome de Jesus, que você venha viver com Jesus na pressão dos 3. Glória a Deus. Então não basta só ir na igreja, não basta só saber a Bíblia, não basta só admirar Jesus. Você precisa nascer de novo, entregar o coração e permitir que Ele venha te transformar em nome de Jesus. Amém? Novo nascimento não é mudança de religião, é mudança de natureza. Que Deus abençoe você e tamo junto aí na pressão dos 3.